Bom, senhoras e senhores, mais uma vez o Palmeiras é campeão paulista e será que dá pra dizer que o Palmeiras é o melhor time do Brasil? Eu acho que sim, é claro que não é tão disparado, mas eu quero desenvolver um pouco em cima disso. E cara, esse maluco aqui é impressionante, a gente presencia, se você tem mais ou menos a minha idade, você talvez não viu, sei lá, o Tele Santana, tá ligado? E é sempre foda você comparar aqui, mas no sentido de peso histórico, mesmo assim, ainda talvez seja meio foda, mas assim, o ponto aqui é que o Abel é um daqueles que, assim como o Tele Santana, mesmo depois de morto, provavelmente ainda se falará sobre. Porque é muito grandioso o que faz o técnico do Palmeiras, que é bem verdade que, muitas das vezes, o futebol que o time dele joga nem é o mais bonito, inclusive me incomoda muitas das vezes, afinal, contra o Flamengo foi terrível. Dito isso, ele ganha, ganha e ganha. Vamos falar disso aqui. Vamos começar, cara. E hoje é, obviamente, um dia de muito mais elogiar do que qualquer outra coisa. E hoje a gente começa os elogios por onde? Pela escalação. Não exatamente pela escalação que foi colocada em campo hoje, mas pelo time que o Palmeiras tem. Assim, é sabido por todo mundo que assistiu 2 jogos de 2020 pra cá que o Brasil meio que se resume em Flamengo e Palmeiras no que diz respeito a disputar títulos. É claro que, hora ou outra, no meio deles dois, aparece um Atlético Mineiro tentando, aparece um Botafogo tentando e conseguindo. O Atlético Mineiro conseguiu, o Botafogo também, mas no geral, Palmeiras e Flamengo dividem ali a principal parte dos títulos do Brasil. E durante muito tempo, eu acho que foi correto dizer que o Abel, ele meio que tirava um pouco de leite de pedra, no sentido que o elenco do Flamengo é estrelado, é melhor, é tipo muito desigual há mais tempo do que o do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tinha um time mais próximo ao que era todo mundo. Hoje não, e isso é uma coisa muito legal, porque você pega esse time hoje, você tem Andrés, Vitor Roque e John Arias, só aqui a quantidade do investimento feito já não é mais aquele time que, sei lá, depende do Breno Lopes para fazer gol de, né, final de Libertadores. Aqui você tem também estrelas, sabe? Você tem também jogadores que são contratações que chamam a atenção de verdade e tá certo chamar porque são contratações de peso. Você tem aqui também o Gustavo Gomes, que é velho de casa, mas segue sendo muito bom, inclusive falando na final da Libertadores, talvez tenha sido o único ali que terminou aquele jogo com um pingo ainda de dignidade, porque o resto foi complicado. Marlon Freitas, que também chega agora. O Maurício, que desde que o John Arias chegou e começou a fazer sombra, redescobriu como é que joga bola. Você tem o Murilo, cara, que também é outro caso de... O Murilo é um caso muito complicado, que ele chega à seleção brasileira, depois ele vai muito mal, hoje faz até gol. Você tem o Flaco Lopes, que eu mesmo cheguei a falar que, cara, pro que é o Palmeiras, pra quantidade de sucesso que tem, ter só o Flaco Lopes como atacante é muito pouco. Eu lembro de eu comentar aqui no canal e comentar na vida pessoal mesmo que eu achava o Flaco muito fraco pra ser o jogador do Palmeiras, tá ligado? E aí ele teve um virar de chave, principalmente ali, assim, na minha visão pelo menos, naquela Libertadores do ano passado. E, cara, o Flaco, ele é hoje outra coisa, ele é um jogador muito bom. Enfim, o elenco do Palmeiras de fato melhora. Fora o que tem aqui ainda no banco, que tem bons nomes, sem falar, sem nem lembrar aqui do Paulinho, ex-Vasco, que ainda tá se recuperando de lesão, que também, a não ser que decepcione muito, é mais um cara para brigar pela titularidade. Ou seja, diferente do que foi durante muito tempo, hoje não é só o Flamengo que tem um elenco cheio de estrela. Que bom, porque para mim é melhor o Palmeiras ganhando as coisas do que o Flamengo. Enfim, dando sequência aqui, o que a gente tem, cara? Começa o jogo e começa com o Murilo, que vai de vilão a herói. E o que acontece aqui? É um gol pra lá de esquisito. Cruzamento do Andrés na área, vai ter um desvio, bate, rebate, volta, sem querer, o Murilo vai lá e faz o gol, sai comemorando, e aqui é igual eu falei, o Murilo é um cara que quando foi convocado para a seleção brasileira, eu acho que todo mundo ficou, quem? Murilo? O quê? Do Palmeiras? Oi? E cara, eu lembro até que na época, a gente já pede o Murilo do Nottingham Forest na seleção, já tem um tempo, quando saiu o zagueiro Murilo, eu pensei que era ele, até que fala, não, é o do Palmeiras. E aí, cara, ele sai de ser esse cara que tá na seleção brasileira, mesmo estando no Brasil, o que a gente tá cansado de saber que é normalmente muito mais difícil, ele sai disso para ser um cara que tá sendo muito criticado e tal. Eu lembro que em live teve gente até falando, pô, aceitaria no Vasco? Tipo assim, não, tamo doido pra se livrar dele, tá ligado? E aí ele sai de ser esse cara da seleção, entra nessa fase ruim, hoje é muito importante, ele vem melhorando de novo, ele que é um bom zagueiro, mas aí tem que ver se essa fase ruim é só uma fase ou se, na verdade, fase mesmo era a época boa. Hoje ele faz um gol,
que é meio na cagada, mas a cagada também tem um quê de estar no lugar certo, na hora certa. Ele tem lá o reflexo para empurrar a bola para a rede, 1-0. Só que aí, se você pensava que o jogo seria muito fácil, porque é o Novo Horizontino, time pequeno e tal, primeiro que você tá errado, porque foi o melhor time do Paulista, né? Pelo menos na colocação. E segundo que o gramado como estava hoje, que era basicamente, não tinha gramado, era mais água do que tudo, meio que atrapalhou ali. E aí, o jogo não foi nada fácil pro Palmeiras. Foi uma partida que o Novo Horizontino, ele meio que tomou conta ali durante um tempo, principalmente no primeiro tempo. Tanto é que depois do gol do Murilo pelo Palmeiras, o que a gente vai ter o gol de empate do Novo Horizontino. E, cara, o que acontece é que é o seguinte, falando em cruzamento na área, a gente tem mais um acontecendo, mais uma vez um bola de bate-rebate, quando você vê gol, e você não entende o que aconteceu, até que você vê o replay, e o Carlos Miguel é talvez o único ponto de dúvida, de crítica do vídeo de hoje. A bola vem aqui, tava ali fácil, ele se embola, ele perde ela sozinho, ele desliza e toma um gol numa falha bizonha. E ainda não dá pra se ter, pelo menos eu acho que não. Assim, o Carlos Miguel é ou não um bom goleiro pro Palmeiras? Ainda fica essa dúvida no ar. E eu acho que fica porque ele tem grandes momentos. Ele, principalmente por ser alto, ele pega algumas bolas que é muito difícil pros outros. Só que a parada dele ser alto também tem um ponto negativo que, aparentemente, ele tem uma dificuldade em jogada no chão que é enorme. É normal que jogadores mais altos, principalmente goleiros, né, que são muito, muito altos mesmo, eles têm essa dificuldade, assim. O problema é que no caso dele parece um pouco além da conta, um pouco além do normal, do tradicional. E aí, cara, eu acho que a gente vai ter que observar no decorrer dos próximos meses qual é que é do Carlos Miguel. Se ele é de fato um bom goleiro, porque como eu disse, eu realmente acredito que ele tem capacidade, hora ou outra, de fazer umas defesas que podem ser considerados milagres, e isso pode ajudar muito durante o ano. Na mesma hora, que quase sempre que vai no chão, ele é claramente um merdeiro. Então, assim, resta saber se essa conta ainda fecha positivamente. Fazendo aqui uma comparação meio esdrúxula, mas só para poder entender, eu acho que o Donnarumma também é um pouco disso. O Donnarumma, ele é um cara que tem uma capacidade de fazer uns milagres que meio que é só ele, na mesma hora que vai ter uma jogada mais básica que ele vai sair todo errado, que ele vai se estabanar sozinho, sabe, desengonçar sozinho e ele toma gol. Só que, no final das contas, no final do dia, ainda o saldo é positivo. Então ele vai fazer merda aqui e ali, você sabe que ele vai dar umas escorregadas. Dito isso, ele compensa de outra forma. Eu acho que o Carlos Miguel, ele ainda tá numa de precisa ser feita essa conta, e eu acho que necessita de mais tempo para ver se realmente é alguém, tipo, confiável, ou se cenas tipo essas aqui vão continuar acontecendo várias vezes seguidas. Eu acho que de tudo de hoje seria o único ponto ali que requer um pouco de atenção, apesar de que pro palmeirense eu imagino que depois de ser campeão tá tudo muito bem. Mas tem esse detalhe aí, eu acho que ele ainda me passa um quê de desconfiança, não no sentido de com certeza uma bosta, mas no sentido de eu preciso ver mais. Você, principalmente torcedor do Palmeiras, comente aqui o que você pensa dele. Cara, o que a gente tem depois disso? Basicamente, termina o primeiro tempo. E é um primeiro tempo, como eu falei, que ele é melhor pro Novo Horizontino. Os dois times estavam tendo dificuldade com aquele gramado e tal. A gente viu algumas vezes os caras tendo que levantar a bola, sabe? Meio futevôlei, porque tava prendendo no chão que tava completamente alagado. E isso meio que em números ficou da seguinte forma. O Palmeiras teve 5 finalizações, eu tô aqui anotado como sempre, contra 7 do Novo Horizontino, ou seja, o time menor finalizou mais, e a posse de bola chama ainda mais atenção porque é 61% contra 39%, o Palmeiras com 39%. Então, assim, é claro que já existia o primeiro jogo, que foi uma vitória do Palmeiras, e por isso o time tinha essa liberdade de permitir que o outro ficasse mais, desde que não marcasse mais gols, mas de qualquer forma, é algo a se pontuar aqui. O Novo Horizontino, ele conseguiu tentar mais, pelo menos no primeiro tempo. E, cara, é um time bem, sabe, admirável, né? Ainda é um time pequeno, mas parece muito organizadinho. A campanha paulista que eles fazem esse ano é realmente de se bater palmas. Mas o segundo tempo existe. E como é que ele começa? Começa com o Vitor Roque fazendo a diferença, e aqui tentando e mostrando a sua força. Ele deixa o primeiro para trás, derruba o cara, vem mais um, ele tenta carregar, ele vai chegar no chute, acaba sendo desarmado, mas é um Vitor Roque que começa a aparecer e ele meio que carrega, ele tenta resolver sozinho, até que
ele de fato consegue. Num jogo de sorte, é verdade, mas a sorte acompanha os preparados ali. E aí, cara, em mais um erro de goleiro, dessa vez do Novo Horizontino, bola cruzada na área, o goleiro sai todo destrambelhado também, sobra pro Vitor Roque, que estava no lugar certo, na hora certa, e faz mais um gol. O Vitor Roque é uma senhora contratação do Palmeiras, principalmente porque, assim, sim, ele foi caro, são 25 milhões de euros, o que é muito dinheiro, mas é o mesmo dinheiro que, por exemplo, o Flamengo pagou no Samuel Lino. E, obviamente, o Vitor Roque tá valendo muito mais a pena, né? Assim, hoje em dia, como eu venho já falando nos vídeos aqui de Flamengo, principalmente, que tem a contratação do Paquetá, por mais que seja assim, caro, 25 milhões de euros para a realidade brasileira é muita coisa, mas no futebol de hoje é cada vez menos, porque o futebol em si está caro. E aí, cara, sabendo disso, 25 milha num cara que tá fazendo tudo que o Vitor Roque tá fazendo, é praticamente de graça, é uma senhora contratação. E o Vitor Roque é uma parada, ele nos lembra como que a gente tem que ter paciência com o jogador. Porque eu não sei se você lembra, mas quando ele chegou, ele demorou para dar certo, para meio que encaixar, para engrenar. E aí, cara, existia um movimento do pessoal começar a fazer piada, começar a tentar transformar ele numa espécie de meme. Eu lembro até que foi o meu time, o Vasco, que meio que ressuscitou ele. Foi contra o Vasco que ele fez o primeiro gol desde que ele chegou no Palmeiras. E aí, assim, aquele começo foi difícil, só que às vezes é só um começo mesmo. Não é que o cara é ruim, que é um bagre, que é aquela coisa, às vezes o cara só tá levando tempo de adaptação. Agora, já adaptado, a gente pode até discutir. O Vitor Roque tem chance de ir pra Copa do Mundo? Tem chance de ser convocado? Sinceramente, eu acho que por merecimento, ele merece estar pelo menos ali nos nomes cogitados. Então ele, Caio Jorge também aqui no Brasil, deveria estar lá. Eu gosto muito do Pedro e do Flamengo. Só que assim, sendo sincero, olhando hoje, o Vitor Roque tem que estar na frente. E sendo mais sincero ainda, por mais que ele mereça, como eu falei, estar nesse bolo dos nomes cogitados, eu acho que ele vai acabar não tendo espaço. Porque principalmente o Endrick, que também, curiosamente, né, cria do Palmeiras, não que o Vitor seja, mas falando em Palmeiras, um cria deles, o Endrick eu acho que vai ganhar sua vaga. A gente tem um João Pedro que está destruindo na Europa, o Matheus Cunha deve voltar a ser convocado, porque foi em todas as vezes. Então, assim, eu acho que pode faltar vaga, não por merecimento, não porque ele não fez por onde, mas só porque não tem espaço mesmo. Mas isso é o que eu acho. Talvez o Ancelotti, e a convocação é dia 16 agora, a gente está muito perto, talvez o Ancelotti, não tendo o Richarlison, queira levar ele, queira levar o Caio Jorge, a gente tem que ver. Como eu falei, no mínimo, é um dos nomes a serem tratados ali, a serem cogitados. Para mim hoje, o Vitor Roque, ele tá naquele caso de vereador suplente. Se der algum ruim com quem tá lá, ele é um suplente, tá ligado, na política? É meio que isso aí. Eu acho que em caso de, sei lá, alguém machuca em cima da hora, ele é um dos que tá ali no comecinho da fila, num dos primeiros lugares para aparecer. Mas a não ser que alguma coisa meio fora de ordem aconteça, eu acho que ele fica de fora, porque como eu falei, só não vai ter espaço mesmo. Mas ele vai muito bem e ele tem feito os gols, ele tem resolvido e ele hoje ajuda a conquistar mais um campeonato. Agora, dito isso de Vitor Roque, cara, o Abel é uma parada, né? O Abel, eu acho que já é inquestionavelmente o maior técnico da história do Palmeiras, e eu acho isso, e a presidente do Palmeiras também, então deve ser alguma coisa, né? A Leila falou sobre isso. E falando aqui do Abel, e na mesma hora do Palmeiras como um todo, quase que juntando os dois a uma coisa só, cara, eu acho que o Palmeiras hoje, nesse ano, ele começa o ano sendo sim o melhor time do Brasil. E isso muito por causa da tranquilidade que tem. O Flamengo é tão capaz quanto o Palmeiras de terminar o ano, sei lá, campeão brasileiro. Mas o Flamengo, ele tem uma crise interna que o Palmeiras não tem. O Palmeiras, a trancos e barrancos, às vezes o Abel é colocado quase na porta da demissão, mas ele só chega perto, mas nunca entra lá. Enquanto isso, o Flamengo está de fato demitindo o técnico, o Flamengo está 5, 6, 7 campeonatos estaduais seguidos, trocando o técnico, nunca se repete. Enquanto isso, o Abel está lá, o Palmeiras está lá. Assim, os dois times, Flamengo e Palmeiras, começam mais uma vez o ano mostrando que vem para brigar por tudo. Mas assim, o Flamengo, ele claramente é um time mais desestabilizado no momento. Pelo menos esse começo de ano é muito mais do Palmeiras. Agora, é claro, né? Não importa como começa, importa depois, no final do ano, como é que termina. Falando em campeonatos grandes e quem vai ganhar eles, Flamengo e Palmeiras disputaram a última final de Libertadores. E como começou? Começou com o Flamengo no início da Libertadores quase não passando da fase de grupos e terminou com ele campeão da Libertadores. Ou seja, o Palmeiras ele começa melhor. Mas isso não quer dizer muita coisa, resta saber se ele vai conseguir terminar melhor também. Agora, que é grandioso tudo que esse cara faz, é grandioso. A gente tem aqui, até anotei para não esquecer, com esses de agora são 5 títulos do Campeonato Paulista em 7
É bizarro, tá ligado? Nos últimos sete campeonatos paulistas, o Palmeiras ganhou 5. E os 2 que ele não ganhou, ele pelo menos chegou na final. Gente, isso é impressionante. E o Abel chega agora ao 11º título, 11 títulos com a camisa do Palmeiras, comandando o Palmeiras, é o maior treinador da história desse time, e por ser esse cara, ele permite que exista essa tranquilidade que no Flamengo não existe. Resta saber se isso vai pesar ou não. Fato é que, muitas das vezes, o Palmeiras ele nem joga bonito. Na final da Libertadores, o Palmeiras não chuta no gol. Mas como sabe ganhar no futebol, o tal do Abel Ferreira. Ele definitivamente não é o cara que eu acho que coloca o time para jogar de uma forma encantadora. Nossa, é o Flamengo de 19 do Jorge Jesus e o Abel não sei o que. Normalmente não é tão brilhante assim, não é tão vistoso, mas é campeão. E muitas das vezes vale muito mais ganhar o título do que jogar bem, né, Fernando Diniz com 70% de posse de bola. E uma coisa, tá, cara? Esse campeonato do Paulista do Palmeiras realmente vale alguma coisa? Vale. Pode parecer que não, porque é uma final contra o Novo Horizontino, mas assim, se é Palmeiras e um time pequeno na final, o Novo Horizontino, muito bem organizado, mas ainda assim pequeno, se é Palmeiras e um time pequeno, é porque o time pequeno tirou quem não era pequeno. É porque o Novo Horizontino tirou, por exemplo, o Santos e tirou também o Corinthians. Então assim, se a final do ano passado faz com que o campeonato pareça maior, porque foi um Palmeiras e Corinthians, essa final de agora é injusta ser tratado como uma final menor, porque o Corinthians só não tá aqui de novo porque perdeu pro time que o Palmeiras venceu. E dito isso, vale lembrar aqui que ano passado o Corinthians fez até mini-doc pro Paulistão. Então, assim, reduzir o campeonato a nada, porque é contra o Novo Horizontino, é meio injusto, tá ligado? É um campeonato a ser comemorado sim, começa muito bem o ano, mais uma vez, Abel Ferreira. O dia que tiver que de fato demitir ele, ou então o dia que ele simplesmente cansar e falar que vai embora, a diretoria vai ter um BO na mão. Nossa, Deus do céu, para resolver a ausência desse maluco, mas vai ser um problema. Enfim, eu sou o Josão, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, a gente comenta o futebol brasileiro e também o futebol lá do exterior. É, nós estamos juntos, valeu, até a próxima.